Sejam todos bem-vindos aí a mais um episódio, Venda na Hora Certa. Eu sou Victor Castro, engenheiro agrônomo, ajudo produtores rurais a venderem na hora certa e com menor risco. Hoje nós vamos falar aí sobre uma pergunta que eu coloquei neste post aqui, ó, lá no Instagram. Então também se você tem dúvidas, sugestões, vai lá no Instagram e comenta esse post porque ele vai virar uma live, vai virar um episódio aí do Venda na Hora Certa, tá? Então, nós vamos responder a seguinte pergunta, né? Sobre as estratégias das tradings, os que os vendedores não conseguem fazer bem, os compradores fazem. Hedge financeiro. Como a soja lá no fundo, certeza que os compradores já estão posicionados esperando os vendedores. Como eles conseguem fazer essas operações de hedge? Então, uma pergunta aí com vários conceitos. Nós vamos responder eles passo a passo, vamos separar um pouco essa pergunta aí, mas já se inscreve no canal também, deixa o seu like e começa a me seguir lá no Instagram, @VictorCaso, tá? Então vamos lá. É, quais são as estratégias, né, que existem dentro da compra e da venda de soja, do lado do vendedor, o agricultor, e esse vídeo é em especial para os agricultores, né, para o produtor rural que planta e que tem um time comercial, que já existe uma equipe lá que faz um acompanhamento de mercado, e também para aquele agricultor que não tem essa pessoa responsável, mas que precisa, dentro da sua rotina, encaixar mais essa atividade, vamos dizer assim, né? Mais uma função, além de cuidar da lavoura, é muito importante estar atento ao mercado, porque o mercado de fato é onde o menor esforço traz o maior resultado. Então, é onde você tem na sua mão boa parte do controle, onde você consegue criar a sua sorte, né? Porque a campo a gente depende muito de clima, de temperatura, de precipitação, controle de pragas às vezes é bem complicado. Agora, as decisões comerciais, elas ficam 100% na mão do agricultor. Então, ele não consegue ordenar mercado, o mercado ele é soberano, mas ele consegue fazer boas decisões. E esse é o objetivo aqui do canal, tá compartilhando essa informação, esse conteúdo para você que precisa desse tipo de conteúdo e que até hoje muito pouca gente ou praticamente ninguém falava nas redes sociais, né? Então, esse conteúdo é para você e nós vamos falar aí aqui, respondendo essa pergunta, sobre estratégias do comprador, sobre hedge e estratégias do vendedor. Vamos tratar esses três temas, então, respondendo essa pergunta, que é uma pergunta com vários ângulos aí, né? Então, o que é que os compradores fazem bem que os vendedores não fazem, que é o tal do hedge? Vamos conceituar o que é hedge para começar. Hedge nada mais é do que uma palavra em inglês que quer dizer proteção. Aqui, quem fez a pergunta lá no Instagram perguntou sobre hedge financeiro. O que é o hedge financeiro? Então, existem lá o mercado futuro, a Bolsa de Valores de Chicago, Brasil a gente também tem, mas para a soja, principalmente Chicago, e são negociados contratos futuros em bolsa, tá? E o comprador, quando ele faz um contrato de compra, vamos dizer que para daqui 3 meses, 6 meses, um ano, o comprador, como é que ele consegue garantir um preço para o produtor rural? Como é que ele fala, não, produtor, está aqui US$ 25 a soja e está garantido. O dia que eu carregar, eu vou te pagar US$ 25. Qual que é a grande mágica? O comprador assume algum risco? Ele não assume risco, ele transfere esse risco para a Bolsa de Valores. Então, os contratos futuros estão lá na bolsa, você pode comprar ou vender esses contratos. E quando o comprador de soja, uma trade, uma cooperativa, ela vai lá e compra o grão físico do produtor, ao mesmo tempo ela vende futuros na bolsa de valor. Então imagina, soja estava lá US$ 25 é, na fazenda e vamos também usar o mesmo exemplo, US$ 25 na bolsa. Quando ele comprou de um lado e vendeu do outro, se a soja subir para US$ 30, ele comprou barato do produtor rural, o produtor vai ter essa sensação que vendeu na hora ruim, mas a trading, né, ou a cooperativa, ela vendeu futuros na bolsa. Então ela está perdendo US$ 5 por saco na bolsa de valor, porque o preço está subindo e ela está tomando um ajuste diário negativo. E ela tem que ir lá pôr grana e margear essa operação até a liquidação. Quando o mercado cai, vamos dizer que o mercado cai de 25 para 20. Nesse caso, o produtor vai achar que vendeu na hora boa,
A trading vai estar pagando caro no grão, vamos dizer assim, porque vai estar perdendo $5 por saco no grão físico, só que ela vendeu na bolsa. Então ela vai estar ganhando $5 na bolsa de valores lá, porque ela fez o hedge financeiro, ela se protegeu. Então perceba que se o mercado subir, ele perdeu 5, ganhou 5, termina no 0 a 0. Se o mercado cair, ele pagou de um lado, ganhou do outro, termina no 0 a 0. Então o hedge financeiro, respondendo um pouco essa pergunta, ela não é uma ferramenta para ganhar dinheiro. Os compradores, né, as cooperativas, enfim, eles não usam o hedge como uma ferramenta de lucro. E hedge, como eu disse, é proteção, não é para dar lucro. O objetivo final é você garantir um preço e transferir o risco de mercado para a bolsa. Porque do outro lado, né, vamos dizer que eu vendi na bolsa, alguém lá comprou e também transferiu o risco dele para mim. Então é assim que você tem essa estratégia, né? E essa é uma das estratégias, vou passar agora as outras do comprador e do vendedor também, mas essa é uma das formas e é a forma que dá mais segurança ao mercado e ao agronegócio hoje e permite você fazer contrato um ano e meio antes, 2 anos antes, aproveitando timings de relação de troca e assim por diante. Então, isso dá muita oportunidade para o produtor rural estar trabalhando com hedge, né? Tá trabalhando também com vendas, mas qual é a forma mais comum do produtor rural fazer o hedge? Por que que ele não faz hedge na bolsa de valores, nos mercados futuros e acaba fazendo hedge com contrato? Qual que é a diferença quando a gente fala assim, por exemplo, eu fiz contrato futuro, o agricultor fala, mas ele não fez, ele fez um contrato a termo. E eu vou trazer também essas diferenças para vocês. Então, principal diferença aqui, quando o agricultor vende soja antecipadamente, faz um contrato, ou faz um contrato futuro, igual eu costumo dizer, ele não é um contrato futuro em bolsa de valores. Ele fez um contrato a termo. Qual que é a diferença de um para o outro? O contrato a termo é feito entre duas partes, eu e você, por exemplo. E a gente combina o que a gente quiser. Então eu falo assim, eu vou te entregar 2.657 sacas de soja a R$ 153 em março no armazém X para você me pagar em abril. E a soja pode ter uma tolerância de avariado ou uma soja padrão exportação, enfim, depende do contrato a termo, mas geralmente padrão de exportação. Então você tem um preço conhecido, um volume, uma data de entrega, você tem classificação ou produto padrão para ser entregue e uma data de pagamento. O que que é importante? No contrato a termo, entre duas partes, depois que o produtor fez esse compromisso, acabou. Ele só tem o compromisso de entregar o grão e receber o dinheiro lá na frente. Essa é o contrato entre as duas partes, está vinculado a isso, principalmente. E ele também tem variações. Quais variações? Ele vai ter variação de volume, variação de preço, pode ter variação de variado, enfim, como eu disse, é um contrato entre duas partes e pode ser sempre negociado. Agora, quando a gente fala de contratos futuros em bolsa, contrato futuro utilizado para o hedge financeiro, este contrato não é negociável. Como assim não é negociável? Ele é um contrato padrão. Então, quando a gente fala lá de soja, por exemplo, são 5.000 bushels em Chicago. Não tem negociação. Ele já tem uma especificação de contrato, apesar de que quase um contrato é, financeiro é liquidado fisicamente, uma pequenina porcentagem é liquidado fisicamente, mas ele tem lá já um padrão de especificação de qualidade. Então ele tem volume padrão, ele tem qualificações padrões, ele tem armazéns específicos para liquidação lá nos Estados Unidos. Então, se você deixar vencer, você vai ter que entregar o grão lá no armazém credenciado da Bolsa de Valores. Então, você tem várias características que já são pré-definidas. E a mais importante delas é que os contratos futuros, eles têm ajustes diários. E esse é o grande obstáculo, talvez o grande divisor de águas entre o comprador e o agricultor. O que é o ajuste diário? Nota essa informação que ela é muito importante. A live hoje aqui, muito rica, muitos conceitos e que são muito importantes, que vão unir esse mercado físico financeiro e ajudar o agricultor no dia a dia para entender um pouco mais esse mercado, né? E também manda suas perguntas aqui nos comentários, a gente vai respondendo elas aí na sequência. Mas lá, o que são os ajustes diários?
Como eu falei, o contrato a termo do produtor e o comprador é só um compromisso de entrega e pagamento. Agora, na bolsa, quando você faz uma compra, por exemplo, vamos pegar o milho na V3, está lá R$ 60 por saco. Eu vou lá e compro um contrato de 450 sacas, que é o padrão de milho B3. Comprei a 60 hoje, de manhã. De tarde, o milho subiu para R$ 61. No mesmo dia, a bolsa vai fazer um ajuste diário. Então, ela vai pegar o dinheiro da mão de quem vendeu e vai passar para a mão de quem comprou, porque o mercado subiu. Então, de R$ 60 que eu paguei lá, comprei esse contrato, no final do dia eu vou receber mais R$ 450. Por quê? Porque o milho saiu de 60 e foi para 61 e um contrato tem 450 sacas. Então, no final do dia eu vou receber um ajuste diário de R$ 450 a mais na minha conta. Se no decorrer daquela semana, vamos dizer que o mercado continue subindo e fechou a semana lá com R$ 5 de alta, ele fechou a semana com mais R$ 5. Eu tinha um contrato, então eu vou ter no final da semana R$ 2.250 a mais na minha conta em função desses ajustes diários. Maravilha. Mas vamos supor que o mercado caia e começa a cair. Eu comprei esse milho na bolsa lá a 60. E uma informação importante: você pode tanto comprar quanto vender papéis de mercado futuro. Você não precisa comprar ou ter alguma coisa para vender. Você pode vender sem ter. Mas é isso um assunto que nós vamos tratar mais para frente quando a gente está falando de hedge. Eu vou recapitular isso daí. Mas vamos dizer que eu estou comprado lá no milho na B3. Comprei a R$ 60, um contrato de 450 sacas, que é padrão, não tem como negociar. E aí o milho começou a despencar de preço e ele caiu naquela semana R$ 10 por saco. Ou no dia, vamos dizer que uma catástrofe aconteceu e no dia o milho caiu R$ 10 por saco, caiu de 60 para 50. No mesmo dia vai ser creditado da minha conta R$ 4.500. Vamos pensar que no próximo dia cai mais um pouquinho, cai mais R$ 1. Amanhã. Amanhã caiu mais R$ 1, foi então para R$ 59. Vai descontar no final do dia mais R$ 450. E conforme o mercado for oscilando, subindo e descendo, a bolsa vai fazendo esses ajustes diários. Pega dinheiro da minha conta, põe dinheiro na minha conta. Depende se o mercado está subindo ou está caindo. Por que que o agricultor não faz hedge financeiro na maioria das vezes com contratos futuros? Muito em função do fluxo de caixa ou do caixa que você precisa ter para fazer o hedge dessas operações. Então vamos aproveitar esse exemplo do milho, né? Vamos pegar ali o milho de R$ 60 que eu falei para vocês, R$ 450 que é o valor de uma quantidade de um contrato. Isso vai dar aí 450 vezes 60, R$ 27.000 um único contrato. Eu preciso ter os R$ 27.000 para operar? Não, você precisa ter, na maioria das corretoras, 7%. Então você precisa ter R$ 1.900, R$ 1.890 para operar um contrato. Mas vamos falar um produtor aí de 500 hectares vezes uma produção de 90 sacos por hectare, ele vai colher 45.000 sacas de milho, tá? Considerando essa produtividade. Se ele quisesse fazer hedge de tudo isso, ele precisaria ter em negociação 100 contratos, né? 100 contratos para estar fazendo essa negociação. 1.890, 100 contratos vezes, ele precisaria ter uns R$ 200.000 de início para ele entrar nesse mercado. Ou seja, ele precisaria ter ali uns 190, R$ 200.000 parado em conta só para fazer ajuste financeiro de ajustes diários. E esse dinheiro parado em conta, ele, na maioria das vezes, não rende caixa, porque se você não tiver o dinheiro disponível na conta e tiver uma chamada de margem, você cai fora da operação. A corretora te zera e você sai dela. Então, é muito difícil que o produtor tenha um caixa amplamente disponível para fazer esses ajustes. Agora, lembra que eu falei assim, o comprador faz isso. Por que que o produtor não faz? O comprador muitas vezes ele tem linhas de crédito com juro muito barato
específicas para esse tipo de operação e ele tem, além da infraestrutura dele, né, como garantia em alguns bancos e assim por diante, armazéns, garantias reais, ele tem um juro barato, acesso a mercado e ele tem o grão físico, a movimentação de grãos físico também como um respaldo que entra como um estoque contábil. Então, ele tem muito, é, vamos dizer assim, mais acesso a níveis de mercado diferentes que o produtor não tem ou não está disposto a arriscar em função desse mercado. E claro que também os compradores têm um time de traders, um time de inteligência de mercado, um time de tesouraria, um time de contabilidade e muitas outras coisas que encarecem a operação, que é difícil para o produtor rural, às vezes ali 500 hectares, 1.000 hectares ou até 10.000 hectares de estar fazendo esse tipo de operação. Mas qual outro obstáculo a gente encontra quando a gente fala de fazer hedge financeiro utilizando contratos futuros? Eu dei o exemplo do milho na B3 e ele é ótimo porque a gente está negociando em reais por saca dentro do Brasil e tudo certo. Então simplifica. Mas se o mercado for caindo, 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 pode ser que a corretora chame mais margem e esse valor passe dos 200 mil reais, considerando aqui esses 500 hectares. O mercado pode cair infinitamente e aí você vai ter que estar sempre margeando essa operação até o vencimento, caso você tenha um revés entre as operações do físico e financeiro. E eventualmente você pode ficar sem caixa, ou seja, o mercado subir tão rápido antes de você colher o milho que isso te causa um problema de fluxo de caixa. Então, sem dúvida, esse é o maior obstáculo que o produtor rural tem na hora de fazer essas operações. Outro ponto, quando a gente fala de soja, não de milho, as operações estão lá em Chicago, principalmente Chicago, o maior formador de preço. A gente praticamente não tem liquidez para operar soja na B3 no Brasil. Então você tem mais um entrave. Qual é o entrave? O câmbio. Você vai ter que fazer envio de dólares para os Estados Unidos para fazer esse margeamento, esses ajustes diários. E com isso você vai, além do risco de mercado que eu acabei de trazer para vocês, vai ter o risco de variação cambial. Então o preço ele pode subir de repente, mas o câmbio cair ou vice-versa. E com isso você acertar de um lado e errar do outro. Então isso traz mais um risco para o produtor rural fazer hedge financeiro com contratos futuros fora do Brasil, além da questão contábil. Então você vai ter que fazer declaração aí em dois regimes, né, em dois países. Você vai ter que ter um custo a mais, vamos dizer assim. Então, os compradores, em boa parte, principalmente tradings, eles têm boa parte deles, ou grande maioria, é americana e tem contas nos Estados Unidos. Então, como boa parte da negociação deles é em dólar, eles mitigam esse risco de variação cambial e os custos contábeis, vamos dizer assim, já estão lá nos Estados Unidos, eles já fazem essas declarações, então não é algo a mais, é algo do dia a dia para as trades e grandes revendas cooperativas estarem fazendo. Então, respondendo as perguntas, o que é hedge? Hedge é proteção, é uma forma de você comprar e usar o mercado futuro ao seu favor para, se o mercado subir, você se proteger, se ele cair, você se proteger e garante um preço. O produtor rural pode fazer hedge com contratos futuros, pode usar essa margem de garantia, né? Vamos dizer assim, essa margem de contrato para os ajustes diários, mas ele tem sempre que estar atento ao fluxo de caixa e, caso trabalhar fora do Brasil, também variação cambial e declaração de imposto de renda. Beleza. E os compradores já têm isso mais na mão: acesso a crédito, fluxo cambial e contabilidades. Então, essas são as grandes diferenças que eu trouxe para vocês. Mas, Vitor, então, se só deu problema, como é que o produtor vai fazer hedge, né? Como é que ele pode se proteger e usar o mercado financeiro? A primeira coisa, e a mais comum, é o contrato a termo. E o que é o contrato a termo? O produtor está terceirizando para o comprador toda essa banana, esse problema de trabalhar com hedge, com fluxo de caixa, com limite de crédito, com juros, com contabilidade, variação cambial. O produtor passou tudo isso aí para o comprador, e o comprador que se vire em garantir o preço lá na data da execução de contrato. Essa é a primeira alternativa, a mais comum e a que não tem custos extras para o produtor rural. Ele sabe o que ele vai receber e o combinado não sai caro. Agora, quando a gente fala
Tá, não quero fazer contrato. Isso aí a gente já sabe. O que mais que eu posso fazer usando os contratos futuros? Você pode pegar e usar os seus contratos futuros ao seu favor e trabalhar muitas vezes com opções derivativos agrícolas. Então, são seguros de preço, no qual você vai pagar sei lá, R$ 2, R$ 3 por saco, R$ 1, para garantir um preço caso o mercado caia, ou para participar de uma alta caso o mercado suba. E dessa forma, você vai estar utilizando o mercado futuro como uma estratégia dentro da comercialização agrícola, vai estar surfando alta, se protegendo de quedas, mas com um risco que ele já é conhecido, um custo que já pode entrar dentro da formação de custo da lavoura. Então, essa é uma alternativa para estar fazendo esse tipo de operação. E eu trago aqui exemplo de vários agricultores que eu ajudei quando eu trabalhava na Bung como especialista de opções derivativos agrícolas, e muitos deles, eu quero fazer hedge e tal, não quero vender físico agora, ou ainda estou vendendo grão hoje por causa de logística, eu preciso limpar o espaço aqui para o milho que vai entrar, mas eu acho que o mercado sobe, o que eu posso fazer? Então, pensando em não comprometer o físico, a gente fazia operações de seguro de baixa. Então, travava lá com a put, ou ainda, né, terceirizava. Existe uma modalidade de contrato chamada frame, com tradings, você consegue fazer isso, ou contrato componentes, que ele te permite fazer os componentes separados. Então, o comprador te dá a opção de travar Chicago em determinado momento, custo e prêmio num segundo momento. E isso é bom porque você pode escolher o nível de Chicago para travar sem ter que lidar com os ajustes diários. Essa é uma alternativa de você estar trabalhando. Outra alternativa, como eu estava falando, é você fazer uma put, um seguro de baixa. Caso o mercado caia, você está com aquele nível garantido, tá? Então a gente fazia esse tipo de operação e para participações de alta, né? Também a venda do físico, apostando que o mercado vai continuar subindo, você colocava lá R$ 2, R$ 3 de custo de investimento para buscar aí R$ 4, R$ 9 a mais por saco, caso o mercado subisse. Eu lembro que num ano a gente fez aí cerca de 93 operações e 85 delas tiveram lucro. Então, ou seja, o produtor pagou aquele investimento e ainda saiu com ganhos a mais, e realmente o mercado deu oportunidades para estar saindo com ganho. Caso não desse, você estaria aí saindo perdendo somente aquilo que você investiu, que já era conhecido. Então, essas são algumas estratégias. Respondendo aí o final dessa pergunta, né, que vinha com um head, vinha com o que o comprador faz, o produtor não sabe fazer, ou não faz tão bem essa questão do head financeiro, fica aqui uma informação importante que os compradores, né, acho que são várias informações, mas o principal é que o comprador tem dentro da empresa, do negócio deles, times comerciais, times de inteligência de mercado, time de trading, que analisa o mercado e está atento às oportunidades. Então, se tem uma leitura de uma super safra, eventualmente um comprador ele pode ir lá e esperar um pouco mais para comprar na boca da safra, mas sazonalmente, né? A gente falando de commodities, de soja, de milho, a gente tem que lembrar de sazonalidade, onde sazonalmente o preço deve ser menor, porque você tem uma pressão maior de oferta e o mercado é regulado em oferta e demanda. Então, essa é uma estratégia básica e até mesmo óbvia de mercado. E o produtor rural, qual estratégia ele pode fazer? O que ele pode buscar fazer do seu lado? Eu acho que o primeiro passo é investir em informação, em conhecimento, conteúdo. Então eu faço mais uma vez o apelo para se inscrever no canal, ir lá no Instagram, mande suas perguntas no Instagram, eu sempre estou respondendo vocês lá. Mas eu acho que se o comprador tem um negócio, às vezes, menor até que a fazenda, e tem tantos times, por que o produtor rural, com tanto capital, muitas vezes não investe em formação de qualidade ou num time comercial? Então, acho que aí entra uma mudança cultural de estar atento ao mercado da porteira para fora. Então, primeiro, um puxãozinho de orelha. O segundo é que se a gente está trabalhando com uma commodity, e commodity tem efeito de sazonalidade, colheu, tem oferta e demanda, tem mais oferta, consequentemente a gente entende que o preço cai. Uma estratégia também é o produtor não deixar para vender na boca da colheita. É ter um planejamento de comercialização agrícola e ir fazendo vendas
antecipadamente, travando custo, protegendo margem, casando fluxo de caixa, organizando questões logísticas, e aí sim, num segundo momento, a soja que sobra, vamos dizer assim, o pós-colheita, você buscar estar fazendo a comercialização num momento onde você tem menos oferta. E aí eu vou chutar aqui o segundo semestre. Eu poderia ir mais a fundo ainda, mas é você entender a logística regional e você entender, beleza, eu tenho uma fábrica perto da minha fazenda e tem um porto. A hora que a fábrica cumpriu o programa dela, ela sai do mercado e derruba o preço para dar de exportação. Então, estar atento aos fluxos logísticos locais, conhecer os compradores, para estar fazendo bons negócios e aproveitar esse timing aí de menor oferta. Então, são algumas estratégias, eu abordo isso tudo muito mais dentro do método Venda na Hora Certa. Eventualmente, a gente tem algumas turmas agora, a gente está na quinta turma rodando aí com agricultores. Não é o tema agora, a gente, quando for falar disso, vai ter outras lives para explorar mais esse tema, mas fica aí algumas informações importantes para você já começar a mudar o jeito de planejar a comercialização agrícola e efetivamente fazer um planejamento escrito e levar várias coisas em consideração. Eu costumo dizer que o comprador não é mau, não é o vilão que está destruindo o mundo e tal, porque o preço está caindo. Porque quando está subindo, ele também está comprando. Quando está caindo, ele também está comprando. A grande questão é que se o comprador fosse mau porque compra barato, e me perdoem, mas o agricultor também seria mau quando ele tem lá dois agrônomos vendedores e ele compra do que está mais barato. A gente está no mercado de commodities e é importante saber aproveitar oportunidades e buscar maximizar lucros, principalmente nesses anos onde a gente tem margens mais apertadas, tá? Então, isso é muito importante e é importante você saber estar bem posicionado. Por isso é importante também seguir aqui a página, porque a gente está sempre trazendo conteúdo para vender na hora certa. Pessoal, mandem suas dúvidas, façam suas perguntas aqui nos comentários. Eu vou estar sempre respondendo vocês. Acho que hoje nós respondemos as três perguntas: o hedge pelo produtor, o hedge pelo comprador, estratégias do comprador, estratégias do vendedor. Então, fomos até um pouco mais além, com muito conteúdo aqui. O meu papel e meu objetivo principal é unir esse mercado físico e esse mercado financeiro e traduzir isso de uma maneira que entregue mais lucro para o agricultor e para o produtor aí de soja e de milho. Então, deixe seu like, já segue o Instagram, já segue, se inscreve no canal e eu espero vocês aí. Até a próxima.